formulação, consagração do princípio de que não há uma obrigação geral de vigilância, nem uma obrigação geral de procurar, mas há um ponto que me faço questão de colocar, porque isso hoje, de certa forma, fica um pouco questionado no Brasil, que é esse dever de agir a fim de evitar ou fazer cessar atividades ilícitas, ou seja, não há uma expectativa de que o provedor se quede completamente inerte, completamente quieto ante a existência de um ilícito que deva ser suspenso. Voltando de novo, então, à nossa realidade brasileira, naquela mesma carta de princípios que eu mencionei no começo, ao mesmo tempo em que o Comitê Gestor reconheceu a importância da internet como espaço de liberdade, ele também colocou um princípio que me parece muito importante. A responsabilidade dos provedores de serviço deve ser equilibrada, reconhecendo-se a modulação, por um lado, entre sua neutralidade, em princípio, face ao conteúdo impostado pelo usuário, e, por outro lado, um dever de atenção para condutas evidentemente ilícitas, objeto de provocação pelo interessado ou da administração. As hipóteses de fundada dúvida sobre ilicitude do conteúdo devem ser resolvidas, em última instância, pelo Poder Judiciário. Então, na visão do Comitê Gestor no Brasil, e de certa forma refletindo o que se vê como prática internacional, se não, ao mesmo tempo que não há uma obrigação geral de vigilância, uma obrigação de fiscalizar conteúdo, uma obrigação de agir espontânea própria, há, por outro lado, um dever de cuidado, um dever de atenção, que se traduziu naqueles outros diplomas legais que eu mencionei, com um dever de remoção. Aqui o Comitê Gestor fala de um dever de atenção. Então, dentro dessa linha, o que se reconhecia no Brasil inicialmente como eu coloco aqui, os princípios da neutralidade, da inimputabilidade da rede, não impede que os provedores assumam um dever geral de atenção em relação aos atos ilícitos. Então, dentro dessa posição filosófica, vou falar um pouquinho só para falar aqui um pouco do anteprojeto já do Marco Civil. Quando o Marco Civil foi objeto da consulta pública inicial, como é que funcionou o Marco Civil? Ele foi gerado inicialmente dentro do Executivo e foi colocado em consulta pública para a sociedade. O que foi colocado em consulta pública para a sociedade é esse texto que eu estou mostrando para os senhores. Isso aqui ainda era dentro do Executivo. Aí a solução adotada era essa solução do Notice and Take Down. Você viu o artigo 20 fala, o provedor de serviço de internet somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se for notificado pelo ofendido e não tomar as providências para, no âmbito do seu serviço, dentro do prazo razoável, tornar disponível o conteúdo apontado como infringente. Aí o dispositivo 22 falava que, ao tornar indisponível o acesso ao conteúdo, caberá ao provedor de serviço informar o fato ao usuário responsável, comunicando-lhe o teor da notificação de remoção, fixando prazo razoável para eliminação definitiva do conteúdo. Aí, se o usuário não é identificado ou não responde, a disponibilização se torna permanente. Como diz o parágrafo, ele mantém o bloqueio. Aí o artigo 23 fala, o usuário responsável pelo conteúdo, ele pode contra-notificar o provedor de serviço, requerendo a manutenção do conteúdo e assumindo a responsabilidade exclusiva pelos eventuais danos causados a terceiro, caso em que o provedor de serviço terá o dever de restabelecer o conteúdo. Em princípio, parece um procedimento relativamente lógico. Quer dizer, o prejudicado notifica o provedor, ele disponibiliza inicialmente, encaminha ao responsável pelo conteúdo, o responsável assume plena todo o ônus daquele conteúdo, o material do que é liberado. Bom, isso sofreu uma crítica enorme no Brasil. Ontem até o professor Newton mencionou algumas, quer dizer, alguns disseram como é que os provedores iriam controlar todas essas notificações, precisariam ter uma equipe de advogados, mas qualquer leitura, no meu modo de ver, assim, bem
isenta mostra que ele não tem que ter equipe de advogados extensa para olhar esta notificação, porque ele não vai emitir nenhum juízo